Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, de Conversas que Inspiram. Desta vez eu tenho comigo o Sérgio Leandro. Sérgio, bem-vindo. O Obrigado. Sérgio, o Sérgio é diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar aqui em Peniche. Mas hoje vamos falar, se calhar, de tudo um pouco, mas talvez não tanto da escola. Vamos falar do Sérgio e, sobretudo, daquilo que o faz correr. E vou começar a nossa conversa com a pergunta que faço sempre, que é: o que é que fez hoje pela sua saúde mental e pelo seu bem-estar? Olha, o que é que eu fiz hoje? Levantei-me. O dia ainda está a começar. Sim, sim, mas tratei de mim, obviamente, como todos fazem. Mas depois fui levar o Miguel à escola, não é? Portanto, coisa que eu tento fazer todos os dias. Acho que é um momento importante, não é? Levar alguém, neste caso os filhos, a encaminhar-se no seu início de vida também nos permite ter eh, essa limpeza mental, diria, não é? É a sua rotina de equilíbrio matinal, é estar com o seu filho e ter esse tempo de qualidade? Com o filho, com a Inês, como eu, o Miguel é mais pequeno, levá-lo à escola, a Inês mais levá-lo às atividades, não é? Porque ela é mais independente, mas sim faço questão de todos os dias estar presente nesses momentos da vida deles, não é? Portanto, obviamente que é importante, tem uma necessidade, mas é importante esta presença, não é? De saber Uhum. que existe um pai, uma mãe, estão com eles, e esses valores depois possam levar também para a vida futura e também, de alguma maneira, antecipar aquilo que seja o futuro, não é? Portanto, para que daqui a uns anos possam devolver esta atenção aos pais. Quando é que, de certa forma, descobriu a importância dessa presença na vida dos que são próximos? É algo que se tornou mais evidente para si recentemente? Algo que sempre foi óbvio? É uma descoberta recente essa importância? Foi uma analogia entre aquilo que eu passei e aquilo que eles queriam que eu gostava que eles passassem, que se calhar não passei, não é? Portanto, se calhar Não teve eu tanta presença, é isso? não tive tanta presença pela vida em si mesmo, portanto, mas eu senti claramente, olhando para aquilo que é hoje o mundo, se nós queremos formar pessoas íntegras e pessoas que possam ser cidadãos plenos, nós temos que os formar, temos que os dar esse apoio, não é? Porque há muitas tentações no dia a dia Hum. que desviam o foco daquilo que é o principal. E é interessante depois que surgem conversas normais, não é? Entre um pai e um filho, há um pai e uma filha, mas que aquilo que nós queremos claramente é transmitir os valores e aquilo que nós somos, não é? A Inês, como mais velha, já percebe algumas coisas, e ao fim e ao cabo também está a seguir as minhas pegadas naquilo que é a maneira de olhar o mundo, a maneira como que se- de lidar com as pessoas e de estar a viver em cidade. Portanto, acho que já está ali a germinar alguma coisa, não é? Quando diz que segue um pouco os valores que passam os seus filhos, que valores é que estamos a falar? Fale-me um pouco dessa forma de como encarar os outros e como encarar a vida. Ao fim e ao cabo, tratar todos por igual, não é? Obviamente que isto às vezes é difícil, porque depende da outra parte, não é? Mas eu tenho para mim que devemos tratar todos por igual, não querendo saber à partida quem está do outro lado. E isto, a experiência de vida também me tem, de algum modo, definido nesse sentido, porque por vezes podemos ter boas surpresas, e essas boas surpresas surgem do modo como nós tratamos as pessoas por igual. Valorizamos cada um, quer seja um diretor, ou um presidente, ou quer seja um operário, ou um mero servente, acho que todos têm esse direito de serem tratados por igual. E acho que isso depois é que faz a diferença no nosso dia a dia e faz diferença naquilo que nós somos. Portanto, e eu tenho tentado passar muito isso para. Isso é uma mensagem importante. Essa ideia de estar aberto e não ter preconceitos em relação à qualidade ou não qualidade da pessoa que está do outro lado. eh, eh, Já teve então surpresas agradáveis a esse nível ao longo da vida? Muito pela parte positiva, não é? Obviamente, mas sim, se falando de abstrato, pessoas que, pela sua maneira de vestir, podemos daqui Uhum. levar a que fossem pessoas assim muito válidas, em termos quer intelectuais, quer em termos de pessoa em si mesmo, mas depois percebemos que, neste caso em particular, que era um jovem, ainda é um jovem, fez uma carreira internacional e depois teve o sucesso que teve, vendeu uma startup e ficou com centenas de milhões no bolso, mas que não deixou de ser o que era. E o facto de manter essa simplicidade também, se calhar é um texto aos outros, não é? Que olham para ele e perceber claramente, se calhar, se eles só me tratam de uma maneira porque eu tenho o que tenho, então são pessoas que não valem daquilo que é os objetivos em concreto. E no seu caso, apoiou essa pessoa independentemente dessas Sim, questões sim. superficiais. Como apoio todos que apresentam um projeto interessante e que eu acho que faz sentido, não tenho qualquer tipo de problema em dar-lhes apoio e dar-lhes força para que as coisas possam ir para a frente.
foi esse, por exemplo, o caso. Uhum. Eu acho que vai ter sucesso, mas lá está, tratar todos por igual, não querendo saber quem está do outro lado, acho que é importante. De onde é que acha que vem esta questão de falou há pouco que hoje em dia há muitas distrações, há uma certa cultura, lá está, como falou, da superficialidade, das Hum. aparências. Isto acha que é algo mais vincado hoje em dia? Olhando um pouco também para a sua biografia, sente que isso tem agravado essa superficialidade na análise dos outros, das situações? Tem, porque nós na sociedade atual temos um grave problema que é, as horas têm 24 horas, mas parece que as 24 horas não chegam, não é? Portanto, acho que nós não temos tempo para o tempo. E muitas vezes uso esta expressão de nós não temos tempo para o tempo, porque aquilo que é o nível de solicitação, várias, que é profissional, sobretudo, não é? É aquilo que é a exigência para termos coisas rapidamente, não é? Leva-nos a não ter foco, muitas das vezes, a não ter tempo para o tempo, não é? E este não ter tempo ao tempo, depois tem implicação direta naquilo que estamos aqui a falar hoje, que é um pouco o bem-estar mental e a nossa maneira de estar e a nossa maneira de ser. E nós caminhamos para não gostaria de dizer isto, mas quase caminhamos para o abismo, não é? Em que andamos sempre atrás de algo, não sabemos bem o quê, e temos que fazer porque isso é a sociedade assim o exige. Eu acho que esse não é um bom caminho, não é? Portanto, não é um bom caminho porque vai-nos tirar a objetividade e vai-nos tirar aquilo que é realmente a essência humana que é das relações, do estar, saber estar, ter a empatia, ter pessoas que nós nos possamos identificar de alguma maneira. Caso contrário, são folhas de Excel, não é? Que só contam os números, depois no final do dia, a coisa valeu o que valeu, não é? Mas isto também depende dos outros, não depende só de nós, não é? Porque para haver uma relação tem que haver pelo menos duas pessoas, ou duas entidades. Por muito que A dar nós tempo uma à outra? por muito que nós pensamos de uma determinada maneira, se do outro lado não pensa do mesmo modo, as coisas não se envolvem, não existe relação, né? Uhum. Portanto, Esse tema do tempo, eu penso que é um tema importante e tocou num ponto importante. E regressando um pouco à forma como vive o tempo. Há pouco confessou-me que uma das suas formas mais antigas de lidar com o tempo e o tempo livre e o pensar abstratamente é o Lego, não é? De onde é que vem essa sua paixão pelo Lego? vem desde criança, sei lá, 4 5 anos. Lembras-te do primeiro Lego que teve? Lembro-me que fazia construções com as peças que tinha, portanto, montava e desmontava e fazia coisas completamente diferentes, né? Na altura que eu gostava mais de fazer era retratar aquilo que era a sociedade naquele momento, né? Portanto, Hum. por exemplo, quando eram os Jogos Olímpicos, estava a fazer um conjunto de espaços em que havia vários desportos em que os bonecos faziam o que quer que seja. Portanto, ou seja, nós construímos a nossa realidade com base naquilo que era a percepção do exterior, né? Isso ajuda-nos também a desenvolver aquilo que é a nossa capacidade de crítica e de análise relativamente àquilo que se passa, né? De alguma maneira, olhando esta distância de mais de 40 anos, né? Percebe-se claramente que isso ajuda-nos, ou seja, o facto de estarmos a focar naquilo é porque alguma coisa nos interessava, né? Me interessava, por exemplo, fazer um campo, o que é que seja, de alguma coisa que estava a ocorrer naquele momento, é porque estava-me a interessar em saber. Queria fazer algo também. E era sempre algo que era fazer aquilo que estava a ser feito, mas melhor. Acho que um dos desafios que eu tenho sempre tido para mim é tentar fazer algo melhor, algo que também deixe algo de legado, não é? Portanto, acho que isso aqui também há vários objetivos de vida, não é? E um dos objetivos é claramente deixar algum legado, não é? E as peças de Lego, essa ideia de que o Lego é-lhe dado um conjunto de peças que pode limitar-se a fazê-lo como vem na caixa, mas depois pode reconstruir ou reinventar. Isso de alguma forma definiu também a sua forma de abordagem à vida, Sim, esse veículo do Lego, claramente, no ver antes das coisas acontecerem, não é? De antecipar o as coisas, imaginar. imaginar, não é? Isso ajuda-nos muito também a definir qual é que é o caminho que nós queremos tomar de projetos. Eu estava aqui a pensar que as peças podem ser todas iguais, não é? Mas o resultado final pode ser completamente diferente, não é? E aquilo que também temos com as pessoas podem ser todas iguais ou podem ser diferentes e o resultado final pode ser moldado, não é? E o moldar do resultado final que é importante naquilo que são as relações. Eu nunca tinha pensado na vida como um Lego, mas agora que estou a falar É, consigo, é tem um bocadinho. peças de 2, peças de 3, peças de 4, tem peças maiores, mas aquilo dá para encaixar de várias E a maneiras, não combinação é quase infinita. é? É. E duas peças encaixam se tiverem semelhanças, não é? Se não houver semelhanças entre as peças também não encaixam. É como as pessoas. Se não houver ali semelhanças, algo que lhes possa fazer
na transversalidade as coisas não encaixam e não jogam. Portanto, E ainda regressa ao Lego de vez em quando como exercício, lá está, de descompressão mental, ainda faz sem isso. dúvida, sem dúvida. Às vezes ao domingo, em vez de estar aqui a pensar nas coisas que deveria estar a pensar, não vale a pena. Quero fazer uma pausa, porque às vezes a pausa permite-nos ser mais clarividentes no futuro, não é? Estarmos não estar tanto focados em querer resolver no momento e fazer uma pausa naquilo. Depois, quando pegar, vê-se a coisa de um modo diferente. Não Sei que a bicicleta também faz um bocado essa função no seu tempo é? É livre. Como é que mesmo. faz? Faz suar, faz também, sobretudo, a questão do contacto com a natureza e estar ao ar livre. E depois são momentos em que estamos a andar sem pensar em nada, não é? Às vezes a pensar, outras vezes não a pensar em nada, mas desligar, não é? Desligar e pôr a outra máquina a trabalhar. Essa ideia de ligar também ao exterior, ligar à natureza, é um bocado um lugar comum, mas a verdade é que a sua área de formação é a biologia, portanto, o seu doutoramento é nessa área. Essa tua escolha também de linha de investigação e de linha profissional tem a ver com a sua ligação ao exterior, ou não há ligação nenhuma entre essa escolha e o seu estilo de vida, por assim dizer? Aquilo que sou em termos profissionais, obviamente foi o percurso, de alguma maneira, que fez opções que foram sendo ao longo da vida, não é? Mas o que é certo é que nunca eu pensei seriamente na coisa, deixei a coisa avançar e se me entusiasmasse, ficava, se me entusiasmasse, largava. E eu acho que muito isso também que ainda se passa hoje em dia. Quando eu sinto entusiasmo, eu perco bastante. Quando eu pego o entusiasmo com Então as a coisas. biologia foi quase acidental? Porque na altura eu queria ser médico, não é? Portanto, coisa de 20 30 e tal anos, não era tão fácil quanto é agora, não é? Mas se calhar até foi uma opção correta, quer dizer, porque na altura os tais gabinetes vocacionais diziam que dava para tudo. Não é? Então deu uma ajuda tremenda na escolha, como pode ver, não portanto, dá para tudo, ok, dá para tudo. Então é Dá um para homem do tudo. Renascimento, é um homem É, completo. mas nos dias de hoje não há Da Vinci, Da Vinci. Hoje em dia não joga. Mas é verdade, essa versatilidade permitia que me olhasse para qualquer coisa que pudesse ser interessante. Mas era a questão de se entusiasmava ou não. Não é? E entrei para a Biologia, muito contagiado pelo professor meu, o professor Francisco Félix, que pronto, sempre tivemos uma relação Era um próxima. entusiasta E da despertou a biologia. questão da Biologia, que eu gostava de ciências, e ainda gosto de ciências, como alma de ciências, né? E depois fui para Aveiro, tirei o curso, a coisa correu bem, fiz o tempo que devia ser feito, claro, até fui com alguma boa nota, depois mestrado, ok, depois há sempre aquela, diria, olhar atento de alguns professores, né, para alguns alunos que podiam ter essa potência para seguir a carreira de investigação. Houve vários também a desafiarem e lá fiquei. A fazer A biologia, e estava a lembrar um bocadinho do que falámos há pouco, e também a ideia de organizar, vá lá, os legos, as células, isso é algo que também apareceu natural para si, ou seja, a ideia da biologia como uma disciplina sobre a organização da vida. Sim, e sobretudo a questão de ciência tem que ter método, tem que ter organização, não é? Portanto, e é se calhar essa organização mental que de alguma maneira foi construída, do método científico, de maneira de pensar Veio científica. natural para si, essa forma de pensar mais organizada, ou foi algo que teve que adquirir com a Não carreira? tive que adquirir, porque eu gosto muito de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, não é? É uma característica minha, Como portanto, dizia o Lego, leva ao imaginar, e a imaginação às vezes é um bocadinho inimiga do método. mesmo, às vezes estou a fazer uma coisa e eu estou a pensar noutras coisas que eu quero vir a fazer, portanto, às vezes dentro do foco há algum desfoque, porque gosto de fazer muitas coisas diferentes, não é? E isso depois. Como é que equilibra isso? Ou seja, uma das coisas que podemos inferir da conversa que estamos a ter é que, por um lado, fez uma escolha profissional que estabelece o método e a regra, não é, e a gestão, mas, por outro lado, tem uma natureza, diria eu, de criatividade e de imaginação. Como é que vai fazendo, evitando esse saltitar de. Então, não é Às vezes fácil. tem que se equilibrar, imagino, não? Sim, ou seja, ao percurso profissional vou buscar as ferramentas. E há a questão do entusiasmo e da questão da parte mais de ideias, vou buscar o entusiasmo para avançar nessa. No fundo, deixa um lado contaminar o outro sem perturbar, sem tentar que não perturbe um lado perturbe o outro. E aí eu também tenho o equilíbrio, não é? Entre fazer coisas de modo rotineiro, metódico, que não gosto muito, gosto de estar sempre a fazer pensar em coisas diferentes. Mas é importante quando se começa, faz o que quer que seja, temos projetos, temos algum método, não é? Mas
Tenho sempre esta percepção de estar a pensar em coisas, não tenho já uma, já estou a pensar em outras coisas. Portanto, Hum, não sei se é defeito de ser feitio, exatamente. se é bom, mas é O claramente júri, o isso. júri ainda não decidiu se é defeito de ser Depois de lá feitio. daqui a uns anos, se calhar já estão a fazer de alguma maneira, mas acho que é uma característica minha que é estar sempre a pensar em coisas em simultâneo. Não? Considera que um líder eh, eh, deve ter mais ou menos desses dois lados, ou seja, o lado de abrir novos caminhos, não é? Versus o lado de ter um plano e de ser metódico. Como é que se tivesse de definir o perfil de um líder, Eu acho que tem que ter das duas coisas, claramente. Não é para estar aqui a dar uma resposta redonda, mas as coisas, para serem objetivas, temos que ter algum método, temos que ter métricas, temos que ter algum desenho, algum plano. Caso contrário, fica uma ideia que eles depois não se concretizam. Portanto, dentro da questão do abstrato, da questão da conceptualização, da ideia, mas haver um método que depois possa também ser rigoroso naquilo que seja o entusiasmo criado numa determinada altura. Não é? eu sei que de facto, é o risco de dar uma resposta redonda a esta pergunta, mas, por outro lado, isso também pode ter a ver com os momentos. Há momentos em que precisamos mais de um rasgo, há momentos em que precisamos mais de um plano. E como é que identifica esses dois os timings? Eu gosto mais do criar, né, do Uhum. surgir. Depois o fazer já, para mim já dá quase a dado de adquirido, não é? E aquilo que eu quero é criar uma coisa nova, ou criar algo que seja diferenciador. Mas quando entro na rotina já não gosto muito da Então não rotina. tem medo do risco e de algum caos. Não, às vezes até queria criar demais, não, é? Portanto, caos demais. Mas quando as coisas começam a ser muito metódicas, muito rotineiras, perco um pouco o entusiasmo com os processos, é verdade. É uma pergunta armadilhada porque eu próprio tenho pensado muito, eh, nós como país, nós como comunidade, porque a primeira pergunta da nossa conversa foi como é que se equilibra, e às vezes o equilíbrio é dentro do desequilíbrio, não é? Uhum. Porque nós vamos equilibrando, e a pergunta final habitualmente da nossa conversa é sempre, ok, falámos um pouco sobre si, sobre os seus equilíbrios, e agora vamos falar um bocadinho sobre a nossa comunidade, a nossa sociedade, Portugal. Eh, o que é que acha que Portugal precisa mais neste momento? Para ser uma sociedade mais equilibrada, mais equilibrada, vamos dizer assim. Acho que precisamos mais de ouvir as pessoas, mas também Portugal precisa também dar resposta e não tem conseguido dar algumas respostas a problemas que nos têm atravessado há várias décadas. Não é? E esse desencanto, desapontamento que ainda começa a ser mais evidente, pois as pessoas são mais reivindicativas, não é? Com ou sem razão, não importa para quê, mas o reivindicar mais é alguma insatisfação que existe. Não é? Essa insatisfação é fruto daquilo que foi a incapacidade ao longo deste tempo nós conseguimos ter questões tão básicas que sejam importantes para cada um de nós. Não quer dizer que não existam condições de saúde, existem. É importante, se calhar, pessoas irem lá fora e verem a realidade de outros países para perceberem aquilo que nós temos aqui em Portugal. Portanto, acho que às vezes nos queixamos muito, mas há situações bem piores e nós conseguimos ter aqui um conforto interessante. Portanto, isso, como eu estava a dizer, essa tal insatisfação que sinto que existe na sociedade, porque hoje em dia é fácil reivindicar, não é? É fácil criticar, mas cada vez mais é difícil fazer, não é? E isso está também, em termos da nossa sociedade, a afastar as pessoas boas, não é? Daquilo que é o envolvimento. Basta pensarmos daquilo que eram as pessoas marcantes que nós tínhamos há uns anos atrás, em vários níveis da nossa sociedade. Agora parece que não temos essas pessoas marcantes que nos possam também, de algum modo, nortear a Inspirar. nossa vida e inspirar. Não é? Isso é o facto, porque cada um, à sua maneira, ainda há pouco estamos a falar na questão do tempo, não temos tempo para o tempo, se calhar o pouco tempo que temos, não queremos dar a devolver à sociedade aos outros e fica só para nós, tornando-nos mais egoístas. Não é? E este maior grau de egoísmo leva também ao afastamento entre as pessoas e depois. O que sente então, se interpreto corretamente, é que por um lado sente que o país está fechado no seu próprio conforto e na crítica um pouco circular e não há tanto uma atitude de construção, é isso que está a dizer? Acho que há poucas pessoas que estão predispostas a contribuir para o coletivo e há muitas que estão, diriam, insatisfeitas com o coletivo
ou reivindicam muito o coletivo, não é? Ou seja, o coletivo sociedade. Ah, nós temos que dar alguma coisa à sociedade. Quanto mais nós demos à sociedade, mais a sociedade nos dá a nós, não é? E temos que seja vários níveis, não é? E acho que há esse egoísmo muito significativo, não é? E depois a culpa é sempre dos outros, a culpa nunca é nossa, não é? E acho que a culpa de ser dos outros e nunca ser nossa leva mesmo a essa atitude de nós centramos só em nós e não perceber que às vezes o que os outros fazem deve ter um determinado contexto, e que nós, por outro lado, também devemos claramente ter uma posição bem correta na sociedade. Não é? Penso que isso é uma boa mensagem e terminava por aqui dizendo, ao fim e ao cabo, que, por favor, vamos todos construir mais e dar mais. Até breve.